Até 1929, o mundo corporativo tinha uma visão muito mecânica, seguiam a escola clássica. Com a crise estabelecida pela queda da Bolsa de Nova York, foi necessário buscar uma saída para obter melhor eficiência nas organizações. Foi aí que surgiu a Escola das Relações Humanas, havendo uma preocupação maior com as pessoas, tanto em aspectos psicológicos quanto em sociológicos. Muitos autores consideram que essa teoria foi fundada pelo cientista social Elton Mayo, australiano, nascido em 1880. Após trabalhar na fábrica Western Electric Company, começou a movimentar-se contra a teoria de Fayol e fez uma pesquisa revolucionária, a experiência de Hawthorne. Em 1927, em Chicago, nos Estados Unidos, na fábrica de Hawthorne, da Western Electric Company, foi dada uma experiência coordenada por esse cara aqui, o psicopatologista e sociólogo Elton Mayo. A experiência tinha por finalidade avaliar a correlação entre iluminação e eficiência dos funcionários e os efeitos das condições de trabalho sobre o funcionário. E posteriormente essa pesquisa se estendeu para estudar fadiga dos funcionários, acidentes no trabalho, rotatividade de pessoal. Essa experiência foi dividida em 4 partes. Vamos analisar a primeira. Nessa primeira fase eles queriam analisar o efeito da iluminação com o rendimento dos funcionários. Foram escolhidos 2 grupos. Esses 2 grupos tinham características idênticas. Porém, o primeiro grupo ele trabalhava sobre formas variadas de intensidade de iluminação, enquanto o segundo grupo trabalhava de forma constante com a iluminação constante. Grupo com intensidade de luz variável e grupo com intensidade de luz constante. Eles compararam os 2 grupos. A conclusão dessa primeira fase é que não tinha correlação direta das variáveis introduzidas nessa experiência. Porém, eles descobriram que havia uma variável diferente, que eles não tinham prestado atenção ainda. E essa nova variável que os pesquisadores descobriram era o fator psicológico. Os funcionários achavam que deviam produzir mais quando a intensidade da luz aumentava ou diminuía. Foi comprovado então que o fator psicológico influencia no fator fisiológico dos funcionários. Ou seja, a eficiência dos funcionários é afetada pela condição psicológica deles. Bem, agora a gente vai para a segunda fase da experiência. Essa segunda fase ocorreu em 1927. Ela foi mais ou menos do mesmo parâmetro da segunda. O primeiro grupo, que foi um grupo experimental, e esse grupo ficava sujeito a mudanças de condições de trabalho a qualquer momento. E paralelo ao grupo experimental, foi criado o grupo de controle, que ficava também numa sala separada, porém eles trabalhavam sobre condições constantes. Nos 2 grupos, o ambiente de trabalho era igual. Além de tudo, eles tinham também um supervisor para controlar e um observador, que permanecia na sala e tentava assegurar o espírito de cooperação entre os funcionários. Nessa segunda fase, nós tivemos 12 períodos distintos. Bom, durante esse período aí, os pesquisadores começaram a fazer diversas alterações nas condições de trabalho. A conclusão dessa segunda fase foi que os funcionários que trabalhavam na sala de teste gostavam de trabalhar na sala de teste porque achavam divertido, saía da rotina. A supervisão na sala era mais branda, dava mais liberdade para eles conversarem entre si e tirava um pouco da ansiedade, da pressão que eles tinham quando trabalhavam sob uma supervisão opressora. Dessa forma, então, criou-se um ambiente de trabalho mais amistoso, mais tranquilo de se trabalhar, um ambiente mais leve. No grupo experimental, criou-se conexões informais, ou seja, as pessoas agora não tinham conexões entre si, o que propiciou o surgimento de uma equipe de trabalho. E essa equipe tinha objetivos em comum, o que ajudava no aumento de produção. Bom, agora vamos falar da terceira fase dessa experiência. Bom, para entender melhor a diferença de atitude entre o grupo experimental e o grupo de controle, os pesquisadores então começaram a fazer diversas entrevistas entre as moças, para observar a relação humana entre elas. Com isso, em 1928, criou-se então um programa de entrevistas dentro da companhia, que tinham como objetivo entrevistar todos os funcionários da companhia e observar o que eles gostavam na companhia, qual era a opinião deles, o que podia mudar, qual era o sentimento deles. Pra você ter uma ideia, entre 1928 e 1930 foram entrevistados mais de 21 mil funcionários. Como resultado dessa terceira fase, os pesquisadores então observaram que existia uma rede informal em que os funcionários se autoprotegiam. E assim, para estudar esse fenômeno, os funcionários foram então para a 4ª fase da experiência. Bem, nessa fase eles usavam de novo um grupo experimental. Porém, havia um observador observando tudo o que os funcionários faziam.
O observador conseguiu constatar que havia uma rede informal entre os trabalhadores e que essa rede informal influenciava o comportamento de cada operador dentro daquela sala. Por exemplo, quando o grupo achava que já produziu o suficiente, todos do grupo resolviam diminuir a sua capacidade de produção. E o funcionário que produzisse mais ou menos da quantidade estipulada pelo próprio grupo levava a punição do próprio grupo. Essa quarta fase permitiu o estudo da organização informal dos funcionários e da organização formal da fábrica. Em 1932, então, a operação de Harton foi suspensa por motivos financeiros. Conclui-se que a conexão entre pessoas e os grupos sociais influenciam diretamente no trabalho que será executado. O trabalhador age ou reage mediante aos grupos. A experiência proporcionou os princípios básicos das relações humanas das organizações. O nível de produção varia perante a integração social e evidenciou que era necessário ser estudado os comportamentos das pessoas nas organizações para obter melhor eficiência. Valeu, galera, e um bom feriado para todo mundo.